Amém, graça e paz a todos. Amém, né? Vamos lá a mais um culto da nossa jornada de sabedoria. Provérbios capítulo 2, versos de 6 a 9 é o nosso texto de referência. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Amém, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, pedimos a sabedoria que vem do teu Santo Espírito. Que cada pessoa que entrou neste lugar possa ser abençoada pelo Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Eu quero repetir o versículo 9, que é o resumo desses versículos todos, né? Que diz assim: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Hoje nós estaremos construindo a nossa quinta coluna de sabedoria. E a nossa quinta coluna de sabedoria é a justiça. Justiça, a quinta coluna da sabedoria. Se formos falar sobre a justiça, nós precisamos entender que a justiça estabelece uma regra básica. Aquilo que não é bom para nós, não pode ser bom para os outros. Essa é a regra básica para a justiça. Do que não é bom para mim, não pode ser bom para o outro. Por que isso, né? Porque nenhum ser humano é autônomo. Nós precisamos uns dos outros para a gente se transformar em ser humano. Sempre vai haver alguém que vai cooperar para que você se transforme na pessoa que você precisa se transformar. Então, por isso que é importante a gente entender que todas as pessoas são importantes. Isso é regra para a justiça. O motivo pelo qual as pessoas falam muito sobre justiça é porque é um dos princípios morais, éticos, sociais mais fundamentais do ser humano. Justiça, né? Existem 3 critérios para a justiça humana, porque nós vamos falar sobre justiça humana e justiça de Deus. 3 critérios para a justiça humana. Primeiro, liberdade. Isso significa que a justiça deve resguardar um espaço para cada pessoa no mundo. Isso é liberdade. Segundo critério para a justiça humana é igualdade. Isso ainda é um desafio para a humanidade, né? Porque a gente vê pessoas que possuem deficiências físicas, elas possuem alguns privilégios, porque essa é uma maneira de você estabelecer igualdade entre nós e elas. Por isso que algumas pessoas possuem alguns benefícios. Então esse é um critério para a justiça humana, igualdade. Terceiro critério para a justiça humana, fraternidade. Fraternidade, né? No sentido de justiça, isso significa que tem que ser estabelecido espaço comum para todo mundo usufruir. Como se, um exemplo de uma praça pública, todo mundo usa. É de todo mundo. Você tem um rio onde todo mundo pode nadar.
Então isso significa fraternidade, ou a capacidade de compartilhar o que você tem com todo mundo, não é? O que é meu é dos outros também. Isso é fraternidade. Então esses são os 3 critérios para a justiça humana. Mas vamos entrar agora no nosso tema, que é a justiça dentro de uma visão bíblica. Amém? A gente está fazendo uma introdução. A palavra hebraica para justiça é tsedek. Tsedek, né? Existem 3 preceitos que são os mais importantes da fé judaica. O primeiro preceito é arrependimento, importantíssimo para a fé judaica. Segundo, oração. Terceiro, justiça. Os judeus acreditam que são essas ações humanas que têm o poder de reverter as decisões de Deus. Quando Deus está fazendo alguma coisa, se nós oramos, se nós nos arrependemos, se nós somos justos, a gente consegue mudar o coração de Deus através desses 3 preceitos. Amém? E é verdade, né, gente? Quando a gente ora, sempre acontece alguma coisa, quando a gente se arrepende, e quando nós somos justos. Esse é o nosso tema, né? A palavra justiça está ligada à palavra igualdade. Igualdade, isso é justiça, né? Você coloca uma balança e tem que ser pesos iguais. Isso é justiça, por isso que o símbolo da justiça humana é uma balança, né? Só que a justiça humana ela é bem diferente da justiça divina. Por quê? Porque a justiça humana ela é falha, né? Ela não funciona bem, ela é incompleta. Por exemplo, se você conhece uma mãe que perdeu um filho assassinado, aí a justiça vai prender o assassino, mas quanto vale uma vida? Será que só prender o assassino é fazer justiça? Seria justo se você devolvesse para a mãe o filho. Isso é igualdade, isso é você colocar a balança no mesmo nível. Se você sofre um acidente, alguém que te atropelou, é um bêbado, e você perde as 2 pernas e não pode andar mais, aí prendem o atropelador, embriagado, e quanto vale uma perna? Quanto vale 2 pernas? Será que a prisão do infrator é justa para poder cobrir as nossas perdas? Então aí que está a diferença na justiça humana. A justiça humana, ela é incompleta, ela na verdade não é justiça, só existe uma justiça, a justiça de Deus, a justiça divina. Por mais que os homens tentem aqui na terra, eles nunca vão conseguir devolver para a gente aquilo que a gente perdeu. Muitas vezes a gente perde tempo. É igual o perdão, né? Você às vezes perdoa uma pessoa, mas ela diz assim, mas eu não vou te pagar. Você está me devendo R$1.000, aí você tem que perdoar. Perdoa, mas me dá o meu. Não dá. Então essa justiça humana ela é falha. A gente tem que realmente esquecer o que as pessoas fizeram com a gente e a gente fica com a conta furada. Então a justiça humana funciona assim. Só que a justiça divina ela é diferente. Porque justiça verdadeira mesmo, justiça de verdade, ela envolve 2 coisas importantes. Presta atenção nisso. Ela envolve restauração e restituição. 2 palavras importantes. Justiça de verdade envolve restauração e restituição. Você restaura um relacionamento, mas a pessoa devolve o que ela te roubou. É isso? Eu vou te perdoar, mas você tem que me restituir, né, o prejuízo que eu tomei. Então Deus é assim. Por isso que no livro de Joel, Deus disse, eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então Deus, Ele é assim, Ele restaura a nossa vida, mas ao mesmo tempo Ele restitui as nossas perdas. Outro exemplo, José. Quantos anos José ficou preso? Muitos anos, passou toda a sua juventude preso. Quem é que devolve o prejuízo? Se você fosse fazer justiça humana, a justiça humana seria libertar José. Será que a liberdade só
dá a liberdade para José, depois de vários anos preso, passou toda a sua juventude preso injustamente, só dá a liberdade para ele seria justo? É justo? E os anos que ele perdeu? Então a justiça humana é assim, ela te dá a liberdade, mas não restitui os anos que você perdeu. O que Deus fez com José? Deus deu para José a liberdade, mas deu para ele uma restituição. E qual foi a restituição? Para poder pagar os anos de juventude que ele perdeu. Colocou ele no trono, colocou ele como o segundo homem depois de Faraó. Então, o justo para José, pelas perdas que ele teve na prisão, só tinha uma coisa justa: colocar esse homem livre, mas também colocar ele no palácio e no trono. Então Deus faz assim. Deus, ele faz com que todas as nossas perdas sejam recuperadas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então isso é justiça, restituir, né, o que foi perdido, né? Amém? Os anos de esterilidade vividos por Isabel e Zacarias, como é que Deus fez para poder compensar esses anos? Eles já estavam velhos, não tinham filhos. Como é que Deus fez? Deus fez com que ela se tornasse uma mulher fértil, mas deu para ela um filho extraordinário, que foi João Batista. Ou seja, essa é uma restituição verdadeira, dá algo com um tamanho significado, capaz de restituir todos os anos que você perdeu. E foi tão importante que o próprio Jesus disse: o que vocês veem um profeta? Ele é muito mais do que um profeta, porque dos homens nascidos de mulher, não existiu um profeta maior do que João Batista. Ou seja, aquilo que Zacarias e Isabel receberam, não foi simplesmente estarem aptos para terem filhos, mas Deus os deu algo com tamanha significância para compensar todos os anos que eles passaram sem ter filhos. Isso é a justiça, porque Deus é um Deus justo. Amém? Por que nós precisamos ser justos, segundo a justiça de Deus? Irmãos, como é importante ser justo. Quando eu falo em ser justo, é ser íntegro, é ser honesto, é ser correto, é ser verdadeiro. Isso é justiça. Justo, correto, verdadeiro, honesto. Isso é ser justo, é o que nós precisamos ser. A justiça é algo poderoso. Então, por que nós precisamos ser justos segundo a justiça de Deus? Nós precisamos, como cristãos, nós precisamos ser justos, honestos, segundo essa justiça de Deus, porque a injustiça é uma equação que sempre vai trazer resultados negativos, sempre, sempre. Quando você é injusto, você vai colher um resultado terrível. Por isso nós precisamos ser justos, porque a injustiça tem consequências seríssimas na vida da pessoa. Então a gente tem que tomar conta dos pequenos detalhes da vida. Muitas vezes você leva vantagem com alguma coisa, você ganha um dinheiro ali, você fala: ganhei 10 reais nas costas do bobão, não é isso? Mas esses 10 reais vão ter um peso sobre a sua vida que você não tem noção. Uma mentira que você conta, uma falsidade, alguma coisa que você faz para conseguir aquele emprego, uma manipulação, isso vai ter um peso de maldição sobre a vida da pessoa. São pequenos detalhes da vida que prendem a gente, porque Deus é um Deus justo. Coisas pequenas: mas eu só roubei isso, mas eu só peguei aquilo, mas poxa, eles têm tanto. Cuidado com essas coisas, gente. Você precisa se apossar daquilo que é seu por direito. Isso é justiça. Cuidado com o ganho fácil, cuidado com a corrupção, cuidado com o dinheiro que chega na sua vida de forma ilícita. Cuidado. Deus é um Deus justo. Nós precisamos ser justos, porque a injustiça é uma equação que traz um resultado.
Sempre vai trazer um resultado para a nossa vida. Escuta, Gênesis capítulo 15, versículo 16. O que diz? Deus diz: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus disse ao povo de Israel: eu não posso fazer nada contra os amorreus, porque a medida da iniquidade deles ainda, ou seja, a medida da injustiça deles ainda não chegou na medida. Então, quando nós chegamos no nível de injustiça, o juízo vem. Por que não veio ainda, pastor? Porque não chegou no nível. Escuta isso. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça é como se fosse uma taça enchendo. Deus disse: a taça ainda não encheu. Então tudo tem limite. Tudo tem limite na nossa vida. Vai chegar num tempo que nem Deus segura o juízo dele sobre nós. É isso que ele está dizendo. A medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Quando a injustiça chega num nível, Deus faz com que a sua ira desça sobre os homens. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Por isso nós precisamos ser justos. Estamos falando sobre construir colunas de sabedoria. Nós falamos sobre temor, falamos sobre conhecimento, sobre humildade, falamos sobre honra. E a coluna de hoje é a justiça. Isso é ter sabedoria, ser justo. Nós precisamos ser justos, porque o mundo espiritual possui leis espirituais. Olha a palavra, leis espirituais. E as leis espirituais possuem um propósito de estabelecer justiça e retidão na terra. Esse é o propósito das leis espirituais. O mundo espiritual é regido por leis, está configurado por leis. Se você quebra uma lei espiritual, você sofre uma consequência. Deus não precisa fazer nada, Deus não precisa sair do trono, é só você quebrar uma lei. Lúcifer, quando se levantou contra Deus com soberba, Deus não precisou fazer nada, ele desceu automaticamente. Então o mal nos visita automaticamente quando nós somos injustos. Essas leis espirituais, elas existem. Esse é o propósito, estabelecer justiça e retidão na terra. A gente tem que fazer sempre uma pergunta: o que eu quero fazer? Se fosse uma coisa generalizada, as minhas intenções erradas, se todo mundo fizesse o que eu faço de errado, como é que ficaria o mundo? Se todo mundo cometesse o mesmo erro que você comete, os mesmos pecados que você comete, as mesmas injustiças que você comete, como ficaria o mundo? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque nós precisamos ser justos segundo a justiça de Deus. Porque pelo fato do mundo ser regido por leis espirituais, o mundo espiritual funciona como um tribunal espiritual. Leis, tribunal. Aí que a coisa vai pegar. É um tribunal. O mundo espiritual é um tribunal. O mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Tudo que está acontecendo aqui agora foi regido, organizado, programado antes do mundo espiritual. O que vai acontecer amanhã vai depender da forma como nós vamos configurar o mundo espiritual, porque o mundo espiritual domina sobre o mundo físico. É por isso que quando tem uma pessoa doente no mundo físico, você vai ao mundo espiritual em oração e você consegue reverter a doença. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele domina sobre o mundo físico. Quando você quer ajudar uma pessoa que está depressiva, quando você quer abrir uma porta, você vai ao mundo espiritual, ora, jejua, e você consegue mudar a situação do mundo físico, porque o mundo espiritual, ele rege o mundo físico.
Por isso que nós temos que ser seres espirituais maduros, porque a gente precisa entender o que a gente faz espiritualmente determina o que vai acontecer no mundo físico. O que vai acontecer amanhã será resultado do que nós estamos fazendo hoje. Isso é sabedoria. Então, o mundo é regido por leis. Por isso, o mundo espiritual funciona como um tribunal espiritual. Onde há um tribunal, há juízo. Onde há juízo, há sentença. Ok? Jeremias capítulo 22, versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, que não lhe dá o salário do seu trabalho. Ai daquele. O ai aqui tem significado de juízo. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Você pintou a sua casa com que dinheiro? Você construiu a sua casa com... De onde veio a grana? Como é que você comprou o seu carro? Como é que você conseguiu comprar o que você tem? De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro é limpo? Esse dinheiro é lícito? Porque senão, esse texto vai servir para nós. Ai daquele que edifica, que constrói, que tem bens com injustiça, e os seus aposentos sem direito. Nós somos um povo, o ser humano é assim, né? Esperto, gosta de levar vantagem em muita coisa. Brasileiro é assim, né? Sempre quer levar vantagem, pegar alguma coisa mais barata, cortar caminho, ganhar dinheiro rápido, sem se importar o que o outro está levando. Mas Deus é claro aqui, nós não podemos edificar nossa casa com injustiça. Será que você pode dizer hoje, o que eu tenho foi ganho com o suor do meu rosto? Você pode dizer isso? Tudo que eu tenho, o salário que eu tenho, é resultado de justiça, de verdade. Você pode dizer isso? Isso é importante. Onde há um tribunal, há juízo. Onde há juízo, há sentença. Porque o mundo espiritual é regido por leis. Vamos a um exemplo bíblico. Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 7, mostra como funciona o mundo espiritual. Zacarias 3, versículo de 1 a 7. Olha só. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Essa é uma tipologia de Jesus Cristo, Josué. O qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Oposição. Esse é um termo jurídico. Oposição ou acusação. Versículo 2: Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou. Protesto, termo jurídico. Protestou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás. Julgar, termo jurídico. Julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então, esses versículos de 1 a 7
estão usando termos jurídicos, falando sobre Satanás acusando como um advogado de acusação, uma defesa sendo feita, Deus como juiz. Está mostrando como funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por leis, é como um tribunal, e tudo que nós estamos fazendo, nós podemos ser acusados pelos erros que nós cometemos. Satanás, ele anda querendo nos acusar o tempo todo. Deus é um juiz. Salmos 50, versículo 6. Deus é o juiz nesse tribunal. O Salmo 50, versículo 6 diz: e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Deus é juiz. No tribunal da vida, da nossa vida, Deus é juiz. Jesus é um advogado de defesa no tribunal da nossa vida. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Escuta: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. É isso que está escrito? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. No tribunal da vida, Deus é juiz, Jesus é o nosso advogado. Ele está nos defendendo. No tribunal da vida, o diabo é um advogado de acusação. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Entende isso? O mundo espiritual possui leis, e nós estamos vivendo num tribunal espiritual, onde Deus é juiz. Jesus é o nosso advogado de defesa, Satanás é o advogado de acusação. Então a gente precisa trabalhar o tempo todo com justiça, porque Deus não vai quebrar lei para favorecer ninguém. Deus não vai passar por cima de princípios espirituais, de leis, para poder favorecer ninguém. Porque Deus é justo, e Ele é o justo juiz. Porque existem juízes na terra que são corruptos, mas o nosso Deus é o justo juiz. Você pode crescer o tanto que você quiser, mas você nunca será maior do que as leis de Deus. E se você quebrar a lei de Deus, ela que vai te quebrar no meio. Tem muita gente quebrada hoje, porque um dia quebrou a lei de Deus. Você tem que ser uma pessoa justa. Justa. Amém. Não é fácil ser justo. Não é fácil ser honesto. Não é fácil ser verdadeiro. No mundo corrompido, não é fácil. Não é fácil. Agora, como eu posso construir uma identidade de justiça no mundo caído? Como eu posso ser justo no mundo injusto? Como assim, pastor? Será que nós, como cristãos, podemos ser justos no mundo injusto? Como é que a gente vai sobreviver? Pastor, a gente tem que dar um jeitinho, porque se a gente não der um jeitinho, pastor, os governos são corruptos, as pessoas são corruptas, como a gente vai sobreviver? A gente vai morrer de fome. Como é que eu vou conseguir comer? Se eu não fizer um joguinho, se eu não fizer uma coisa errada, eu não consigo suprir minha família. Eu preciso fazer, como é que pode? Não tem como ganhar dinheiro sendo honesto, pastor. Não é assim que as pessoas falam? Esse mundo é difícil, cara. Tudo que você vai fazer tem corrupção. Será que é possível ser justo no mundo injusto? Como podemos construir uma identidade de justiça? Número 1, está preparado
para o reflexo da escolha de ser justo, você precisa se preparar para as consequências da sua escolha de ser uma pessoa justa. Você não pode ser uma pessoa covarde. Se prepara. Se você quer ser uma pessoa justa, se você quer viver em justiça, se você quer viver a justiça de Deus na sua vida, se você quer realmente, se prepara, porque não será fácil. Não é fácil ser justo. Abacuque, capítulo 2, versículo 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Se você não tem fé, você não vive. Não dá para viver no mundo injusto sem fé. Você diz: mas eu não tenho fé. Então você não vai viver, você vai sobreviver. Justo só consegue viver pela fé. Você viu como é que é difícil? Você está lá no seu emprego, parece que as pessoas te odeiam sem você fazer nada. Nunca foi perseguido. Você tenta fazer as coisas certas, todo mundo arranja problema com você. O seu silêncio incomoda, a sua honestidade incomoda as pessoas. Porque justo não vive de trambique. Justo vive pela fé. Se não tem fé, padece necessidade. Ok? Fé. Você é obrigado a ter fé. Você precisa estar preparado para o reflexo da escolha que você fez. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque são justos, são honestos, porque deles é o reino dos céus. A salvação igualou a equação aqui. Você sofre perseguição, mas você é salvo. Você sofre perseguição, mas você vai para o céu. Você é honesto e você paga um preço alto por ser honesto. Talvez você não tenha nem recurso para fazer coisas que as outras pessoas fazem, mas você tem o que ninguém tem. Você tem salvação. Por isso que Jesus diz que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque são justos, são corretos. Deles é o reino dos céus. Eles irão ao céu. Esse é o preço da nossa salvação, ser justo no mundo injusto. É preciso ter fé. É necessário ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 33 e 34. Escuta. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Pela fé. Pela fé. Venceram reinos, praticaram justiça. Ser justo é necessário ter fé. Se você for covarde, se você não tiver fé, você vai fazer o que todo mundo faz. Afinal, ninguém é de ferro, não é verdade? Todo mundo está tentando justificar os seus pecadinhos, as suas iniquidades, as suas injustiças, os seus roubos, que todo mundo gosta de levar vantagem em alguma coisa. Será que você é justo no seu trabalho? Você não está levando nada para casa? Não é porque você fala que a empresa que você trabalha é rica, porque o seu patrão tem demais? Não está levando? Pastor, mas é só uma coisinha simples, é uma agulha. É uma agulha que pode te colocar no inferno. É um botão.
Pois é, o diabo gosta de botões. No inferno tem um monte de botão. Tem agulhas, centavos, moedinhas de 5 centavos. Está cheio. Copo descartável, que a gente leva para casa porque a empresa tem dinheiro. Verdade. Medicamento, né, que a empresa fornece e o povo gosta de levar para casa. Ao invés de usar, gosta de levar uma caixa. Não é verdade? Gosta de levar qualquer coisa, né, que a empresa tem muita coisa. Roubam, roubam e roubam. Por causa da má índole, as pessoas são injustas. As pessoas são desonestas. Mas para ser honesto tem que ter fé. É interessante esse texto que eu li de Hebreus capítulo 11, é que a justiça está ligada a 7 vitórias sobrenaturais. Quem é justo, vive o sobrenatural. A justiça, nesse versículo aqui, nesses versículos, está ligada a vitórias extraordinárias. Olha o que diz o texto: venceram reinos. É fácil vencer um reino? Alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. É fácil fechar a boca de leão? Isso é coisa sobrenatural. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Isso é tudo milagre, é tudo coisa sobrenatural. Mas o que tem no meio disso aqui? Praticaram a justiça. Quem é justo sempre vive o sobrenatural. Amém? Isso é importante que isso entre na nossa mente. Isaías capítulo 32, versículo 17. E o efeito da justiça será paz. Isso, paz. Nada melhor do que ter paz, porque quem é desonesto vive atormentado. Quem é injusto vive assombrado, com medo, sabe? Isaías disse: o efeito da justiça será a paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Justiça. Você deita no seu travesseiro e você fica em paz. Coisa boa é dormir tranquilo no seu travesseiro, porque Deus está dizendo através do profeta que o efeito da justiça é a paz. Está com medo de quê? Está com medo de padecer necessidade? Pastor, nós estamos numa crise. Que crise? Que crise, cara pálida? Não tem crise. Crise para quem? Para quem é injusto. Para quem é justo não tem crise. A crise não derruba, ela passa, mas Deus provê, Deus abre portas, Deus nos sustenta, a gente cresce no meio da crise, Deus coloca um rio no meio do deserto. A coisa está feia, para quem? Para quem? Se você é injusto, você pode ter medo. Agora, se você é justo, você não precisa ter medo, nada. Não temas. Justo não é desamparado, nunca será desamparado. Davi disse: fui novo, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vai faltar nada para você. Deus vai prover a sua vida se você tiver fé suficiente para ser uma pessoa honesta e justa. Tem que ter fé. Provérbios capítulo 21, versículo 21. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. A honra. A honra vai te encontrar um dia. Seja honesto, seja justo, seja correto. A honra vai te encontrar. Você vai perceber como Deus é justo. Deus não está esquecendo o que você está fazendo. Ele está vendo tudo que você passa por ser honesto, tudo que você sofre por ser correto. E você vai ver que Deus vai honrar você. Vai honrar você. Amém? Como construir uma identidade de justiça?
tendo a justiça como prioridade. Justiça é prioridade, porque no reino de Deus, a justiça é uma prioridade. Justiça. Prioridade. Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que tem no reino de Deus? É a sua justiça. Olha o que aparece aqui no reino de Deus em primeiro lugar. É a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A primeira coisa que você tem que ser é justo, honesto, correto e verdadeiro. E as demais coisas são acrescentadas. Essa é uma base para Deus acrescentar coisas na nossa vida. Justiça, honestidade. A justiça como prioridade, ela abre portas para a provisão de Deus na nossa vida. Seja justo em primeiro lugar. Sempre justo, sempre honesto, sempre correto, sempre verdadeiro. A justiça é um princípio tão poderoso, que abre portas até para gente que não professa a mesma fé que a gente. Existe gente que não é de igreja, mas é honesto. Já viu? Não é assim? Você vai ver gente sendo mais próspero do que você. Você está dentro da igreja. Você vai ver o cara que está lá fora, que nem entrou na igreja, nunca foi da igreja, e está prosperando. Tem uma família abençoada, ele tem uma vida financeira abençoada, tudo que ele faz, Deus prospera. Você fala, poxa, como é que pode esse negócio? Eu estou na igreja e às vezes eu vejo gente que não vai nem em culto da igreja. E por que esse cara tem essas coisas? Por que ele tem um casamento tão bom enquanto eu estou lutando aqui dentro do meu casamento? Por causa da justiça. A justiça é tão poderosa que pode fazer com que aqueles que não professam a mesma fé que você seja muito mais próspero do que você, simplesmente porque são justos, porque são honestos. E se tem um lugar que tem muita desonestidade dentro de igreja, começando pelos pastores, que deveria ser exemplo, muitas vezes os membros estão repetindo as mesmas coisas que o líder está fazendo. Ele é desonesto, ele está roubando, ele está colocando a mão naquilo que não é dele, porque o que tem aqui pertence ao Senhor, e tem que ser feito para o propósito do Senhor. Roubarás o homem a Deus? É isso aí. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Pequenos delitos podem ter consequências gigantes. A gente tem que fechar as brechas, gente. Fechar as brechas. Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Percebe? Justiça e juízo. Deus é justo. Muito justo. Por isso que às vezes Ele não responde às suas orações, porque Ele ama você. Porque se responder algumas orações que você faz, você vai acabar se perdendo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Deus é o justo juiz. Justo juiz. Por isso que quando nós somos justos, nós temos a justiça de Deus na nossa vida, nós teremos restauração e restituição em todas as coisas. O diabo nunca vai roubar o nosso tempo. Se ele roubar o nosso tempo, Deus devolve tudo para a gente que ele roubou. Deus restitui com uma medida sacudida e transbordante. Se ele roubou a nossa alegria por uns anos, Deus vai nos dar tanta alegria em apenas um ano, que vai ser melhor do que tudo que nós vivemos. Deus é justo. Então Ele vai fazer a compensação, Ele vai restaurar, mas vai também restituir tudo que foi tirado da sua vida até hoje. Amém?
Por isso que é importante ser justo, ser um cristão justo. Existem algumas coisas que a gente não entende, que faz diferença entre uma pessoa e outra. Muitas vezes você fala assim, por que aquele cristão ele consegue tantas coisas e o outro não consegue? São esses detalhes, gente, sabedoria, colunas de sabedoria. A gente tem que entender o que é honra, o que é obediência, o que é humildade, o que é isso. Tudo é importante para a nossa vida. Cada detalhe é importante. E muitos de nós cometemos esses erros e temos a nossa vida travada por falta de conhecimento. É só colocar cada coisa no seu lugar. Deus é tão justo. Quando nós alinhamos a nossa vida com os princípios dele, a nossa vida flui. Quando você faz perguntas e diz, por que isso acontece comigo? Por que isso não funciona? Você tem que fazer revisões na sua vida a respeito da maneira como você vive. Algo está errado. Porque a gente diz assim, não, eu estou sendo provado. Mas a prova não é dada de graça. A prova sempre vem em função de um erro que eu cometo. Deus não escolhe as pessoas e decide, olha, eu vou fazer isso aqui, tal, com você, porque eu resolvi. Não é assim que funciona. Você não vai achar nada na Bíblia desse jeito. Você pode até falar, Deus fez isso com Jó, fez isso com Abraão, mas eles não eram inocentes. É só você estudar a Bíblia. Deus sempre estava tratando alguma coisa na vida desses homens. Sempre estava tratando algum tipo de erro na vida deles. Quando a gente está travado, quando a gente não consegue caminhar, quando algo não funciona na nossa vida, temos que fazer revisões dos nossos valores. Igreja, entenda isso. Toda árvore que não frutifica, você tem que revisar os processos da árvore. Como é que um técnico agrícola faz quando ele olha para uma planta que não está frutificando ou não está dando o que precisa germinar, o que tem que germinar? O que ele faz? Ele vai estudar o que está acontecendo, ele vai descobrir alguma doença, ele vai fazer uma análise para saber o que está acontecendo. A vida espiritual é assim. O problema é que os crentes são assim. Quando a vida não funciona, diz, eu estou na prova. Quanto tempo você está na prova? 20 anos. Isso não é prova, isso já é cativeiro. Já faz tempo já. Que prova? Tudo é prova. Não, porque Deus está... A gente nunca imagina que a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente nunca imagina que os nossos valores estão errados. A gente sempre diz, não, é porque Deus não me botou no deserto, porque não, Deus não coloca ninguém no deserto de graça. Sempre tem um porquê, sempre tem um motivo. Por quê? Porque Deus é justo. Seria injusto Deus permitir algum tipo de dor na vida da gente se a gente não tivesse plantado isso antes. Ele é um justo juiz. Quando algo não está funcionando, Deus está nos chamando a uma reflexão. É sempre assim, quando algo não funciona, tem que fazer reflexão e fazer mudanças nos valores, ok? Eu dei até um exemplo com uma pessoa hoje, um amigo, né, daqui da igreja, que quando a água está saindo suja, a gente tem que ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que a água está saindo suja na torneira? Porque é assim mesmo, né? É igual a história de uma tribo que estava na beira de um rio, aí de repente vinha boiando 3 pessoas feridas. Aí a tribo que estava na beira do rio pegou essas pessoas, cuidou das pessoas. Aí no outro dia veio novamente mais pessoas boiando no rio, feridas. Tinha crianças, estavam vivas, mas estavam feridas. Aí eles recolhiam essas pessoas, cuidavam das pessoas, saravam as pessoas. No outro dia vinha mais pessoas feridas, boiando no rio. Resolveram estabelecer como se fosse uma instituição de recuperação de pessoas que vinham feridas descendo do rio. E aí fizeram, você vai ajudar nisso, você vai ajudar naquilo, então a gente vai ter tipo uma associação aqui, uma instituição, que todas as pessoas que descerem feridas pelo rio, a gente vai cuidar dessas pessoas. E isso foi funcionando muitos anos. Mas alguém pensou, não é melhor a gente subir o rio para saber o que está acontecendo lá em cima? Aí alguém resolveu subir o rio, lá na nascente do rio, para saber quem eram as pessoas que estavam ferindo as outras pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta você ficar socorrendo os feridos e colocando azeite nas feridas só. A gente tem que descobrir de onde vêm as feridas. Por que que esse rio está toda hora trazendo gente ferida? Senão a gente vai ficar igual, não, porque isso faz parte, não, porque isso é assim mesmo, a vida é assim mesmo, mas é crente, vive assim mesmo, mas como assim?
não prospera, a gente só fica só apanhando a vida toda. E as promessas de Deus, a gente coloca onde isso? Onde é que a gente coloca as promessas de Deus? A prosperidade de Deus, as bênçãos de Deus, que são milhares e milhares de bênçãos. Não, crente nasceu para sofrer e para perder. Será, gente? Eu não acredito nisso. Enquanto eu acreditava nisso, eu só vivia sofrendo. A gente está todo machucado, chega na igreja ferido. Não, isso faz parte da vida. Não faz parte da vida. Não durma com esse barulho. A dor é um sintoma de que algo está errado. A dor está dizendo para você, algo está errado. Quando dói, porque algo está errado. Então não aceite isso assim. Procure mudar. Agora tem que se dispor a mudar. Quais são os valores que eu tenho que mudar? O que eu tenho que acertar nesse casamento? O que eu tenho que acertar na minha vida? O que eu faço? O que eu falo? Tudo tem que ser. Se você ficar assim, não, mas eu não mudo, então continua do jeito que você está. Toda vez que a coisa não funciona, tem que fazer revisão e fazer mudanças. Você tem que pegar a catraca e virar ela, até que você encontre um ponto, ok? Não é assim? Já viu o motor fora do ponto? Fica dando tiro. Aí você vai lá na distribuição e vai rodando até chegar no ponto. Quando você acha o ponto do motor, o motor funciona igual um relógio. Assim é a vida, a gente vai rodando até a gente achar o ponto certo. E a gente muda o tanto que for necessário. A gente gira o tanto que for necessário, até que a gente encontre a paz. Até que a gente encontre o bom funcionamento da vida. É assim. Agora não dá para a gente ficar, porque senão vocês vão virar escravos de campanhas e campanhas. A campanha é isso, né? A campanha é a exploração da dor. Tem campanha todo dia, exploração da dor. Eu fiz a campanha hoje tal, outro fez a campanha outro dia. Semana que vem tem outra campanha. E na outra semana, outra campanha. Por quê? Porque alguém está explorando uma dor que não some. Ninguém quer curar a nascente do rio. O que adianta você ficar só tratando das feridas? Tem que curar lá em cima, na raiz. Como os profetas faziam. Pegava sal num prato e jogava na fonte. Curando a fonte. A gente cura o rio inteiro, o curso do rio inteiro. Amém? E aí a gente vai pensar em outra coisa. E aí nós vamos fazer o que a gente precisa fazer, que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O problema é que a igreja, ela não prega o Evangelho de Jesus Cristo. Ela gasta tempo azeitando ferida dos outros. E cadê o tempo para pregar o Evangelho de Cristo? A gente tem que falar de Jesus para os outros. Mas a igreja se transformou num pronto-socorro de feridas emocionais. E o diabo está explorando isso. Fica todo mundo ferido. Eu repito as campanhas. E fica todo mundo sempre doente. E alguém está ganhando alguma coisa com essas doenças. E cadê o povo restaurado para pregar as boas novas do Evangelho? Não tem. Quem é que vai pregar? Não, o pastor. Não é só o pastor, todo mundo tem que pregar. Você tem que pregar lá no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa. Você tem que pregar. Você tem que falar do amor de Jesus. Se você está machucado, você vai pregar o quê? Não vai pregar nada. Nós vamos ficar nesse ciclo vicioso de igreja até quando? Precisamos ir para o segundo nível. Precisamos sarar, dar frutos. Os nossos frutos vão permanecer. Nós vamos gerar pessoas que vão gerar pessoas, que vão gerar pessoas, que vão gerar pessoas. Agora não dá para a gente ficar batendo no mesmo martelo, o martelo no mesmo lugar toda hora. Essa é a visão que a igreja tem que ter, de mudar essas coisas. E essa coisa de justiça é muito séria para a igreja. Porque a injustiça é grave dentro da igreja. E quando há injustiça, tudo trava, tudo para. Precisamos ter um fluxo. Deus é como um rio. O reino de Deus é como um rio. A Bíblia diz que Ele é a fonte das águas vivas. Águas fluem. A minha vida tem que fluir. Ué. Eu preciso que a minha vida flua. Tem que ser como um rio. E eu preciso saber o que eu preciso mudar. E preciso estar disposto a mudar o que for necessário nas minhas crenças, nos meus valores, até que o meu rio flua. É assim que a gente muda. Amém?
Como nós podemos viver a justiça de Deus, construir uma identidade de justiça? Nós precisamos exercer a justiça com sabedoria. Com sabedoria. Porque tem gente que tem excesso de justiça, né? Isso também é perigoso. Como eu disse para vocês, todo excesso é perigoso. Todo excesso é perigoso. Precisamos exercer a justiça com sabedoria. Tem gente que quer ser tão justo e quer entregar todo mundo, não tem? Não tem isso nas empresas? Eu sou justo. Cara, sem exagero, tá bom? Por quê, pastor? Sem exagero. A gente não tem que ser justão assim, não. Não, porque a Bíblia diz que não. Justão demais, você vai se machucar. Será? Todo justo demais, não é que é aquele excessivamente justo a ponto de destruir as pessoas? Ele é tão justo que ele não se importa de perder o amor das pessoas, de machucar a esposa. Ele quer ser justo, o negócio é esse. Eu quero acusar todo mundo. Cuidado com o excesso de justiça. Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Salomão disse: não sejas demasiadamente ou exageradamente, justo. Cuidado com o excesso. Nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Salomão disse isso. Quando você quer ter excessos daquilo que você acha que é bom, você vai acabar sozinho. Você vai acabar sem credibilidade. Você vai ver. Olha o conselho bíblico aqui. Não ser exageradamente, demasiadamente, com moderação. Tem hora que a gente tem que fazer de besta. Ou não. Isso é receita para a vida, meu amigo. Tem coisas que você tem que falar: isso não é comigo. Ok? Mas por quê? Você não vai? Não, eu não. Não tem nada a ver com isso. É assim. Para viver bem. Senão a gente acaba se perdendo. Quando você pedir justiça sobre uma pessoa, cuidado. Cuidado. Deus traz justiça. Porque quando você pede algo para uma pessoa, você está lançando uma semente. Não é assim que a gente faz. Muitas vezes a pessoa precisa de misericórdia e a gente está pedindo justiça para a pessoa. Esse é o grande problema, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a pessoa cometeu um erro, pastor, fulano caiu, tomara que Deus traz juízo sobre ela. Essa não é a sua função. Jesus disse: eu não sou juiz, eu vim para salvar. Só existe um que é juiz, Deus. Só existe um que pode exercer juízo sobre as pessoas, Deus. Só Ele pode fazer isso. Não, que Deus vai fazer, vai acabar com você. Cuidado, esses negócios é complicado. Pastor, o senhor podia dar um jeito de matar fulano, hein? É complicado essas coisas, mas tem crente que faz isso. Ou não? Vai descer sobre você a espada do anjo, vai cortar sua cabeça, porque você me deve uma grana e não me paga. Oração de crente, no monte eu já vi essas coisas. Senhor, faz ele sentir na carne. É complicado, porque quando você pede juízo, quando alguém precisa de misericórdia, quando você precisar de misericórdia, você vai ter juízo. Não é assim? Porque hoje o fulano cai, amanhã pode ser você. Aí você vai dizer: Deus me dá misericórdia. Você não plantou juízo na vida do irmão? Como é que você está querendo? Porque se for para Deus trazer juízo sobre a nossa vida, se não tivesse a graça de Deus por Cristo Jesus, juízo, tá? Se for assim, nós vamos morrer todo mundo aqui. Nós temos que ser justos, na justa medida de Deus. Somos seres humanos, temos limitações. Justo como Deus, só Deus. Mas temos que ser honestos, temos que ser corretos e verdadeiros quando depender da gente. Não é isso? Não tem? Depende de você, seja justo. Seja honesto. Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Ah, foi o outro, é problema dele. Exerça a justiça.
na sua própria vida. Agora, não julgue os outros, isso aí é Deus com a pessoa. Você seja justo, seja honesto, seja correto, seja verdadeiro, porque essa é a sua função como cristão. Agora, o que Deus vai fazer com as outras pessoas é problema de Deus com as pessoas. Por isso, seja justo. A justiça precisa ser uma justiça estável, não pode ser exagerada, porque senão a gente se destrói. Quando uma pessoa precisar de misericórdia, não peça a Deus para jogar juízo, porque quando você precisar de misericórdia, você também vai receber aquilo que você pediu para a pessoa. E nós precisamos de misericórdia todo dia da nossa vida, entende o que eu estou falando? Por isso, o nosso papel como cristãos é sermos justos. Justos. A ponto até de assumir erros. Isso é ser justo. Fui eu que errei. Eu sou pecador mesmo. Isso é ser justo. Eu que pequei, não foi fulano, eu que errei. Isso é ser justo. Fui eu que roubei a grana. Isso é ser justo, pelo menos você está assumindo. Estou te devolvendo a grana aqui. Estou te devendo alguma coisa. Deus é tão poderoso, Deus é tão justo. Você vê que Zaqueu, quando se converteu, a primeira coisa que ele fez foi querer pagar tudo que ele tinha roubado. Ele falou: se eu defraudei alguém, eu quero devolver tudo 4 vezes mais. Restituição. Porque ele se converteu, Jesus entrou na vida dele. Quando Jesus entra na nossa vida, nós queremos ser justos. Justos. E quando você está em pecado, você está no mundão, você esquece de tudo. Mas quando você recebe Jesus no seu coração, você lembra de tudo que você deve. Você vai lembrar do cara que você deve R$10. O homem lá da padaria que você pegou e não pagou. Ih, rapaz, o Espírito Santo é assim. Ele faz a gente lembrar de coisas. Quando você está muito esquecido, porque a gente bate e a gente esquece, não é assim? Mas o cristão, ele refaz caminhos. Ele fala assim: quem eu preciso perdoar? Quem eu preciso pedir perdão? Quem eu estou devendo que eu preciso pagar? Vou acertar isso. Isso é ser justo. Restituir para a pessoa aquilo que foi tirado. Eu estou terminando. A justiça precisa ser o nosso maior sacrifício. Maior sacrifício. Você pode falar em sacrifício de jejum, de oração, subir no monte, ficar na mata 3 dias. Você pode falar de qualquer sacrifício. A justiça precisa ser o nosso maior sacrifício. Ser honesto é muito mais difícil do que qualquer sacrifício que tem dentro das igrejas. É a coisa mais difícil. Está na Bíblia. Provérbios capítulo 21, versículo 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Viu? Você ser justo, você ser honesto, Deus recebe muito mais do que você ficar sem comer, do que você dar dinheiro na igreja. Pastor, eu dei 10 mil na igreja, eu fiquei sem comer 3 dias para fazer jejum. Então, mais poderoso do que você fazer todos os sacrifícios que as religiões exigem, é você ser justo. Se tem alguém que está fazendo sacrifício aqui dentro da igreja agora, é quem decidiu ser honesto, porque não é fácil. Os honestos são os maiores, são as pessoas que mais fazem sacrifício aqui. Isso, são os sacrifícios mais aceitáveis por Deus. É o sacrifício da honestidade, da justiça. Entende isso? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha só a lição de Paulo para a igreja. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, nisso pensai. Pensa nisso. Honestidade, justiça, verdadeiro. Amém? É isso que a igreja tem que fazer. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer, que você seja justo, pratique a justiça, que ame a benignidade, que andes humildemente com Deus. É isso que Deus quer. O que eu preciso fazer para ter uma vida correta diante de Deus? Número 1, seja honesto, seja íntegro, seja justo.
E depois tudo fica fácil. Percebe? Tudo fica fácil. Se você tiver conhecimento, você vai perceber que tudo fica fácil quando você é honesto. Se você tem muito dinheiro, isso também fica fácil, porque você é honesto, você é justo. Então, o poder, ele fica bem guardado onde há justiça. Essa é a nossa quinta coluna de sabedoria: justiça. Seja honesto, porque ser honesto é uma questão de fé. Seja correto, seja justo com as pessoas, porque isso é uma questão de fé. Amém? Fica de pé no seu lugar.